Hoje nós vamos conversar sobre o que é uma vistoria elétrica, quais são as oportunidades que surgem para você e o quanto isso é importante para os condomínios residenciais. Nessa aula vamos falar sobre o que é uma vistoria elétrica, atividades antes da vistoria, atividades no início da vistoria, o que fazer durante a vistoria elétrica, o que fazer no término da vistoria, e eu vou trazer para você alguns exemplos de serviços de perícia elétrica complementares. Muitos síndicos de condomínio querem contratar um laudo técnico, no entanto, não querem gastar com isso. E uma alternativa mais acessível para esses condomínios, que muitas vezes buscam uma opinião técnica na área de perícia, é a vistoria elétrica. Mas afinal, o que é uma vistoria elétrica? Nada mais é do que uma atividade feita por profissionais do setor elétrico, que são qualificados e habilitados, ou seja, eletrotécnicos, engenheiros que terminaram a sua formação e possuem registro no respectivo conselho. Pode ser no CFT ou então no CREA. Tem como objetivo identificar riscos nas instalações elétricas dos condomínios residenciais. E esse serviço é cobrado por hora técnica, sendo passado uma orientação para o cliente sobre o que precisa ser feito naquela edificação. Você também pode fazer essa mesma atividade para comércios e indústrias, usando esse mesmo conceito. Antes de avançarmos, é importante você ter uma percepção de que existem hoje condomínios com mais de 40 anos. E essas pessoas que muitas vezes se candidatam a síndico e que são síndicos, muitas vezes são aposentadas e não têm nenhum conhecimento na área elétrica. E o nosso trabalho na parte técnica é orientá-los sobre a responsabilidade civil e criminal e sobre os riscos que essas edificações possuem. Nesse momento é importante nós refletirmos sobre o que mudou nas instalações elétricas nos últimos anos. Na foto da esquerda nós temos um padrão de TV lá da época de 1992 até antes disso. Hoje em dia não, existem uma série de equipamentos que têm um consumo extremamente elevado. Aqui, por exemplo, nós temos fogão elétrico, temos forno elétrico, micro-ondas, chuveiro elétrico com potência de 7.800 watts, torneira elétrica com potência de 5.500 watts, geladeiras, máquinas de lavar que chegam a ter capacidade para lavar 16 quilos e que muitas vezes o fabricante nem sequer coloca a potência desses equipamentos. Isso é muito importante porque muitas instalações elétricas antigas são monofásicas e aí nós já começamos a ter um problema em muitos condomínios residenciais, cuja alimentação desses apartamentos é monofásica e não bifásica. Em termos práticos, o que eu quero te dizer é o seguinte: a realidade hoje das edificações mudou muito em termos de hábito de consumo. No entanto, as manutenções, as reformas que precisariam ser feitas não foram feitas e, consequentemente, nós estamos tendo cada vez mais incêndios e acidentes com origem elétrica. Durante uma vistoria, você pode sinalizar esse tipo de problema associado às áreas de uso coletivo de um condomínio e pode também vender esse serviço por hora técnica para os moradores desses condomínios. Nós não podemos esquecer o que aconteceu lá em 1974. Naquela época, nós tivemos um incêndio que tomou proporções gigantescas e que matou 180 pessoas e teve mais de 300 feridos. Isso foi em São Paulo. O edifício Joelma pegou fogo por um curto-circuito no ar-condicionado. Muitas pessoas acabaram tendo que pular dos últimos andares porque não conseguiam descer. Isso que aconteceu no edifício Joelma pode acontecer a qualquer momento, assim como aconteceu recentemente aquele incêndio por conta de um curto-circuito no ar-condicionado no centro de treinamento do Flamengo, que matou 10 jovens. Agora, a grande questão é, o que nós, profissionais da área elétrica, podemos fazer para orientar esses moradores e síndicos que são os responsáveis por esse condomínio? E daí surge o conceito como uma oportunidade para você trabalhar nessa área, fazendo vistoria elétrica e até mesmo para que esses síndicos possam contratar um serviço por hora técnica de um profissional especializado. O que eu quero te dizer é que surge uma grande oportunidade para que você possa se posicionar na sua região prestando esse tipo de serviço. Obviamente que o conceito que nós estamos trabalhando aqui é para condomínios. No entanto, você pode fazer isso para um comércio, pode fazer isso para uma indústria, de acordo com o seu conhecimento técnico, porque existem algumas particularidades na indústria que são diferentes dos condomínios. Eu quero compartilhar com você esse case de uma perícia de incêndio que eu fiz. Esse prédio era um bloco administrativo de uma indústria, onde houve um incêndio no ar-condicionado. Aqui nós temos as fotos do disjuntor, cuja capacidade de condução de corrente era de 20 A. No entanto, nós temos dois cabos em paralelo de 0,75 milímetros. Esses cabos estavam alimentando o circuito de ar-condicionado. E a corrente nominal dos motores do ar-condicionado era inferior a 1 A. O que aconteceu? Uma sobrecarga, um curto-circuito. Aqui nós temos um detalhe do motor do ar-condicionado. E obviamente que aquele dispositivo de proteção não era adequado para uma condição como essa. Nós estamos tendo no Brasil muitos incêndios com ar-condicionado. O que nós precisamos entender dentro desse contexto é que o mini disjuntor
tem como função proteger o condutor e não o equipamento. E em termos práticos, esses equipamentos não possuem dispositivos de proteção confiável para pequenas sobrecargas ou então curto-circuito, porque a corrente nominal é muito baixa e o que nós deveríamos ter, que muitas vezes sai um pouco mais caro, é um dispositivo de proteção para falha na isolação. Só que a maioria das pessoas não utiliza. Como exemplo do que poderia ser utilizado em uma situação como essa para equipamentos de ar-condicionado, seria o IDR com uma capacidade de atuação acima de 100 mA, não tendo como função a proteção para choque elétrico, mas sim uma proteção para falha na isolação. Agora eu quero compartilhar com você algumas dicas importantes antes da vistoria. Um ponto importante: escute previamente o cliente e entenda quais são os seus problemas. Pode ser que o que ele está te relatando não seja compatível com uma vistoria. Explique para o cliente o que é uma vistoria e o que ele vai receber de você, ou seja, ele está te contratando por hora técnica. Defina previamente com o cliente como vai ser a forma de pagamento pelo serviço, se vai ser de maneira antecipada ou após a conclusão desse serviço. Agende a data da vistoria e veja quem irá te receber. Certifique-se de que a pessoa estará naquela data e horário te esperando, para evitar que você chegue no local e não tenha ninguém te esperando. Ofereça também como alternativa o laudo de inspeção elétrica, deixando para esse cliente, de maneira bem clara, os diferenciais de um serviço e outro. Em termos práticos, o que é um laudo de inspeção elétrica e o que é uma vistoria? Nós vamos ter um módulo específico sobre laudo de inspeção elétrica. Mas na prática, na vistoria, você não entrega para o cliente nenhum documento técnico. Só vai até o local, vende as horas técnicas que esse cliente está te contratando e já emite o parecer sobre aquilo no exato momento, ou então formaliza por e-mail posteriormente. Já o laudo de inspeção elétrica é um documento com relatório fotográfico, com diagnóstico, tudo documentado para que esse síndico ou síndica possa apresentar para os demais moradores. Um outro item importante é que, de acordo com o que o cliente vai te relatar, você precisa verificar quais equipamentos serão necessários para essa vistoria. Recomendo que você tenha equipamentos sempre calibrados. Você pode ser questionado por isso por parte do cliente. Verifique também se você vai sozinho ou se vai levar um eletricista com você para fazer essa atividade. Por que isso é importante? Você não vai ter tempo dentro de uma hora, dependendo do tamanho do condomínio, para verificar tudo. Essa vistoria elétrica é uma atividade por amostragem. E aí você precisa ter a sensibilidade de quais são os pontos mais críticos, até porque você, muitas vezes, em uma situação como essa, vai sinalizar para o cliente que ele precisa de um laudo de inspeção técnica. Na prática, o que você vai encontrar muitas vezes é uma quantidade gigantesca de problemas nesses condomínios residenciais. E só uma vistoria por hora técnica acaba sendo insuficiente para que o síndico ou síndica consiga replicar tudo que você falou para ele ou para ela para os demais condôminos. E aí, o que você vai recomendar? Um laudo de inspeção elétrica. Algumas dicas importantes sobre o que você precisa fazer durante a vistoria. Procure tirar fotos macro e micro. O que significa isso? Fotos com uma visão geral e fotos mais específicas, mais detalhadas. Certifique-se de que essas fotos ficaram com boa qualidade, ou seja, não ficaram borradas, não ficaram tremidas. Não se distraia durante a vistoria. Evite ficar explicando o que você está fazendo para o cliente para não dispersar. Em caso de dúvida, tire foto e pesquise posteriormente ou peça ajuda para um outro profissional mais experiente. Caso você encontre uma situação de risco que não seja possível resolver, informe ao cliente e peça para que ele chame um profissional de manutenção elétrica para resolver esse problema. Realize uma inspeção visual nos quadros acessíveis sem lacre. Você não precisa muitas vezes desmontar a tampa do painel. Você somente abrindo o painel você já vai encontrar uma série de não conformidades, como por exemplo, contato direto com parte energizada, falta de identificação dos circuitos. Veja os pontos críticos nas áreas de uso coletivo, tire fotos, detalhe, isso tudo é muito importante na sua inspeção. Confira a documentação elétrica existente e veja se está atualizada ou não, principalmente o diagrama unifilar. Esses são alguns exemplos de coisas que você vai fazer durante a vistoria. Agora eu vou passar algumas dicas muito importantes sobre o término da vistoria. Organize as ideias, os problemas e as possíveis soluções que serão apresentadas para o cliente. A sua explicação deve ser técnica para leigos, ou seja, você deve deixar claro que existe um problema técnico, como o cliente não vai entender, você precisa simplificar isso de maneira que ele compreenda. Certifique-se que seu cliente entendeu o que precisa ser feito e a gravidade, principalmente nas situações onde houver risco de incêndio ou choque elétrico. Formalize essa vistoria, se possível, por e-mail e ofereça outros serviços que podem contribuir com o cliente. Em relação aos serviços posteriores, pode ser que você conclua que é extremamente necessário que esse condomínio tenha um laudo técnico. Reforce, deixe claro isso para o cliente e já passe um orçamento, se possível, para que ele feche esse laudo com você ou apresente a sua proposta para os demais condôminos. Nessa inspeção, é importante que você tenha alguém do conselho
Muitas vezes eles vão delegar essa atividade para o zelador te acompanhar, mas é importante que tenha algum membro do conselho ou então até mesmo um síndico. Isso vai ajudar bastante, porque eles são os responsáveis pela segurança dos demais moradores. Antes de encerrar, eu quero trazer para você alguns exemplos de serviços correlacionados com esse conhecimento que nós conversamos até agora e que são coisas que você pode incorporar no seu modelo de negócio. Nesse momento, conversamos sobre a vistoria elétrica, que pode ser remunerada por hora técnica. Tem um outro serviço que eu faço para condomínios antigos, que é o laudo de inspeção elétrica. Tem a certificação elétrica, que está associada a condomínios novos. Qual que é a diferença entre vistoria elétrica, laudo de inspeção elétrica e certificação elétrica? Na vistoria elétrica, eu cobro por hora técnica. O laudo de inspeção elétrica se refere a um serviço que está posicionado com esse nome para condomínios antigos, ou seja, são casos onde quem vai arcar com o custo da reforma é o próprio condomínio. Já a certificação elétrica é um serviço feito para condomínios relativamente novos e o objetivo desse laudo é fazer com que seja sinalizado por essa construtora as não conformidades para que eles arquem com o custo e não o condomínio. Nós vamos ter módulos específicos sobre cada um desses dois temas também, laudo de inspeção elétrica e certificação elétrica para condomínio. Além disso, surge outra oportunidade, que é o gerenciamento dessas obras. Quando você faz um laudo de inspeção elétrica, pode ser que seja necessário gerenciar essa obra e o condomínio quer terceirizar isso para você. Então é uma atividade que você pode fazer por hora técnica. Outra atividade que surge também como oportunidade são as consultorias por hora técnica. São demandas pontuais, como por exemplo, se o condomínio quer saber se pode ou não instalar ar-condicionado, você pode fazer uma consultoria por hora técnica para orientar aquele condomínio em relação aos próximos passos que ele precisa dar, que provavelmente vai cair na questão de fazer um projeto elétrico para aumento de carga. Outro serviço é a adequação à NR10, que pode ser através de um laudo técnico ou então uma consultoria para identificar as não conformidades mais gritantes. Você percebeu que existe uma infinidade de coisas nesse segmento de perícia elétrica. Conversamos aqui com foco em condomínio, isso se aplica para comércio, indústria, residência, mas você já tem uma visão bem ampla do tamanho desse mercado. Considerando todos esses serviços, creio que já tenha dado uma ideia para você em relação às oportunidades nessa área. Tudo que você viu até agora é um resumo de uma aula que nós temos no Perícia Elétrica Play. E o que é o Perícia Elétrica Play? É uma comunidade para profissionais do setor elétrico, qualificados e habilitados, eletrotécnicos, engenheiros, que pretendem trabalhar no segmento de perícia judicial ou extrajudicial. Uma plataforma por assinatura mensal, com valor extremamente acessível para que você possa ter um conteúdo avançado sobre perícia elétrica. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais, tem um link aqui embaixo, onde você vai poder conhecer diversas aulas que nós temos nessa plataforma. Se você tem interesse em se especializar no mercado de perícia elétrica, com certeza essa é a melhor oportunidade que você vai encontrar. Aulas extremamente compatíveis e condizentes com a realidade de mercado, ou seja, não é uma teoria acadêmica, é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, tendo clientes em mais de 10 estados do Brasil. Vou deixar um link aqui embaixo para que você possa conhecer um pouco mais sobre Perícia Elétrica Play. Aproveite e conheça também outros conteúdos aqui no YouTube da Perícia Elétrica. Um grande abraço e até mais.